Com 90% das urnas já apuradas, é possível falar: Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner é o novo presidente da Argentina. O que significa isso para a Argentina, para a América do Sul, para o Brasil e para a geopolítica internacional? Essas convulsões sociais e o neoliberalismo realmente fracassou na América Latina? Se quer saber isso, galera, e muito mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, essa é uma demonstração muito forte, tá? A gente percebe que a Argentina está numa crise econômica, assim, muito grande, que é uma crise econômica que ela perdura há muito tempo já. A Argentina ela passou por uma ditadura muito mais radical que a ditadura brasileira, tanto na questão da violência, no uso da repressão do Estado, quanto nas políticas econômicas, muito mais liberais, corte de gastos públicos, medidas assim, socialmente péssimas para a população. A década de 90 foi uma década do consenso de Washington, em que a Argentina teve assim ainda mais um aprofundamento da desigualdade social. Para vocês terem uma noção, em menos de 2 semanas, 3 trocas de presidente na Argentina, até que foi eleito nos anos 2000 o Néstor Kirchner. O Néstor Kirchner, que fazia parte daquela social-democracia de governos mais de esquerda na Argentina, ele conseguiu promover uma igualdade social maior com os programas sociais, mas não esquecendo, claro, né, que ele contou com muita sorte, digamos assim, do mercado internacional, tá completamente favorável para ele, justamente por quê? Porque o Néstor Kirchner, ele se aproveitou do aumento da exportação, do aumento do valor da prata, do trigo, da carne bovina, para fazer os seus programas sociais. Com os programas sociais do Néstor Kirchner, houve um aumento do consumo da população mais pobre, a população consumindo fez com que as empresas lucrassem mais, tivessem mais emprego e, consequentemente, entrou num ciclo virtuoso da economia. Quando o Néstor Kirchner saiu, ele conseguiu colocar a Cristina Kirchner, que foi a sua sucessora, mas aí o preço das commodities baixando no mercado internacional, a crise econômica de 2008, alguns casos de corrupção envolvendo a Cristina Kirchner e a redução dos investimentos estrangeiros, justamente por conta de uma alta intervenção do Estado na economia, fizeram com que a Argentina tivesse uma queda na sua economia. O Maurício Macri, então presidente, né, que já tinha sido presidente do Boca Juniors, prefeito de Buenos Aires, ele se elegeu prometendo um liberalismo econômico. Olha, eu vou ser liberal, vou adotar medidas interessantes e tal. Na minha concepção, ele conseguiu pegar o que era o pior da parte intervencionista do Estado na economia, que é afugentar os investimentos estrangeiros, e o pior do liberalismo, que é ignorar um pouco as mazelas sociais. Como assim? Assim que ele assumiu, por exemplo, ele cortou os subsídios econômicos, tanto para combustíveis, para eletricidade, para uma população da Argentina que já estava em situação de miserabilidade, então a população argentina não tinha mais dinheiro para consumir nada, aumentando ainda mais a desigualdade social, e não conseguiu fazer medidas que tornassem a Argentina atrativa para investimentos estrangeiros. A Argentina teve que aumentar significativamente a taxa de juros. Para vocês terem uma noção, a taxa de juros da Argentina hoje é a maior taxa de juros do mundo, justamente para tentar atrair investimentos estrangeiros. Só que isso reduziu ainda mais o poder de consumo da população. O Maurício Macri, bem no comecinho do ano, numa situação completamente desesperadora, né? Desesperada. Ele até tentou tomar algumas medidas populistas, ele congelou os preços na Argentina, ele colocou subsídios no preço da gasolina, ele aumentou o salário mínimo, só que convenhamos, galera, já era tudo que a oposição precisava, inclusive a Cristina Kirchner, que saiu, digamos assim, bastante criticada do governo, era tudo que a oposição precisava para falar que os ideais do neoliberalismo não tinham dado certo. Eu vou até colocar para vocês um trechinho da própria Cristina Kirchner num discurso recente tentando combater o Maurício Macri. Presta atenção, ó. Por eso, hoy aquí, en Mar del Plata, no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y a las argentinas y por eso hoy estamos aquí juntos. Nunca más estas políticas, nunca más. Ustedes, el próximo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.
Fernández. Bom, como vocês puderam perceber, essa militância pró-Cristina Kirchner, inclusive incluindo o Alberto Fernandes, ela é muito forte. E ela ganhou muita popularidade por conta dessas mazelas sociais e por conta dessas tentativas fracassadas do Maurício Macri de alavancar sua popularidade e conter a grande desigualdade que existe na Argentina. A Argentina hoje é um país em situação de miserabilidade. E o Alberto Fernandes, ele é conhecido como se fosse o cara mais moderado. Digamos assim, um peronismo, né? Um governo mais de esquerda, mais interventor, mas um pouco mais moderado que o kirchnerismo nos anos 2000. Então ele promete, ao mesmo tempo, reduzir a desigualdade social e atrair investimentos estrangeiros. Se isso realmente vai acontecer, o mercado já deu várias mostras que não está confiando. Nas eleições prévias da Argentina, o Alberto Fernandes, quando mostrou que ele estava muito na frente do Maurício Macri, o que aconteceu? As bolsas de valores caíram e o dólar subiu, justamente pela desconfiança do mercado financeiro. Ou seja, no futuro próximo, o que a gente espera da Argentina? Até dezembro, né, o Alberto Fernandes ele vai assumir com a Cristina Kirchner como vice. Primeira coisa, a relação Brasil-Argentina vai ficar bastante comprometida. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro já falou que o Alberto Fernandes é um ladrão, tá bom? Digamos que diplomacia não é muito a cara do Bolsonaro, tá bom? E lembrando que a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro econômico. É importante que a Argentina esteja bem economicamente. O Brasil já anunciou, incluindo com Paulo Guedes, que se a Argentina adotar medidas anti-mercado, o Brasil pode suspender a Argentina ou até mesmo sair do Mercosul, mas fato é, todas essas revoluções que vêm acontecendo na América do Sul, no Chile, na Bolívia, no Equador, agora na Argentina, mostram que essas políticas mais liberais, de corte de gastos públicos, sem ligar para as mazelas sociais, em países subdesenvolvidos, em países que a população morre de fome, tem dificuldade de acesso à moradia, não dá certo. Revoluções sociais estão acontecendo para angariar, para fazer com que a população, com que o governo tenha uma preocupação maior com parte da população. E o Alberto Fernandes ele vai ter que ser bem inteligente para conseguir fazer isso de maneira moderada. Porque não adianta nada aumentar os gastos públicos e aumentar ainda mais o déficit fiscal que existe na Argentina. A gente não pode esquecer que grande parte do déficit fiscal que tem na Argentina ainda hoje foi causado pela Cristina Kirchner e pelo Néstor Kirchner, quando o mercado internacional já não mais favorecia a economia argentina. Ou seja, estou bem ansioso para saber o que vai acontecer no futuro da Argentina, mas há uma mostra de que, se a gente tinha no passado recente a ideia que o bolivarianismo, governos de esquerda, a social-democracia tinham acabado na América Latina e que governos liberais na economia e conservadores nos costumes estavam ascendendo ao poder, essa vitória do Alberto Fernandes, já confirmada pelas urnas, dá uma mostra que a América Latina não é bem assim. Tudo bem? Ou seja, as próximas semanas prometem ser turbulentas aqui para a América Latina e para a relação Brasil e Argentina. O Brasil com certeza não ficou nada feliz com o resultado dessas eleições, lembrando que o Bolsonaro, em conjunto com Piñera, já tinha até trocado o Unasul, que foi um bloco criado lá nos anos 2000 pelos governos de esquerda, pelo ProSul. Esse ProSul, que era uma espécie de bloco político, que colocaria como lideranças Chile, Brasil e Argentina. Na verdade, não esses países, mas sim esses governantes. Isso é uma falha do governo Bolsonaro. Ele não faz relações com estados, ele faz relação com o governo. E isso é extremamente comprometedor. Vou dar só um exemplo para vocês. Imagina se, ano que vem, por exemplo, Joe Biden, democrata, ascende ao poder nos Estados Unidos. E a gente vai ter, por exemplo, um presidente que usou o bonézinho do Trump, do Partido Republicano. Eu acho bastante comprometedor isso nas relações geopolíticas, nas relações diplomáticas. Mas esse é o status quo, né? Esse é o modus operandi do nosso governo e as relações vão ficar bastante comprometidas entre Brasil e Argentina. Belezinha? Galera, se vocês curtiram o vídeo então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, que isso ajuda bastante. Belezinha? Beijos, abraços e tchau!